Você que trouxe a palavra do Senhor, abra aí em Deuteronômio. Aleluia, Pai. Aleluia. Deuteronômio 1. Deus tem falado tanto comigo nesses dias sobre esse tema, a propósito no deserto. Como Deus tem mexido comigo nesse tempo, tem falado. E quando eu comecei a ler a Bíblia durante essa semana, o Espírito Santo começou a trazer uma revelação através dessa história, através das promessas que Deus preparou para o povo de Israel. E eu quero que nessa tarde você venha abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais, para ouvir tudo aquilo que Deus preparou para você. Porque não é eu aqui, mas é o Espírito Santo falando em nome de Jesus. Aleluia. Deus, ele tinha uma promessa para o povo de Israel. Assim que eles saíram da escravidão do Egito, ele preparou a terra prometida, a terra de Canaã, para o povo de Israel. Levanta sua mão direita e diz assim: eu creio nas tuas promessas, Senhor, para a minha vida. Você crê nessa noite? Aleluia. O povo de Israel, ele tinha essa herança que Deus deu para eles. Vocês vão sair da escravidão do Egito, mas eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, uma terra próspera. Uma terra onde eu irei te sustentar, aonde eu irei te levantar. Deus, ele tinha essa promessa para o povo de Israel. Aí nós vamos abrir lá em Deuteronômio 1, versículo 21, diz assim: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante nós, para que nos espiem a terra e nos diga por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Versículo 23: isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens de cada tribo, um homem, e foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. Versículo 25: e tomaram do fruto da terra nas mãos, e não o trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor, nosso Deus. Moisés aqui está falando de 12 homens que ele mandou espiar a terra de Canaã. Vá lá naquela terra, vá lá espiar, para ver como que essa terra é. E eles foram no deserto, foram espiar essa terra, e eles voltaram com esse relatório para Moisés, falando: essa terra é boa, Moisés, essa terra é próspera, essa terra é próspera. Versículo 26, vamos dar continuidade. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebelde à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio? Por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Versículo 28: para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos do Anaquins. Versículo 29: então eu vos disse: não vos espantei, nem os temais. Versículo 30: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco, diante de vossos olhos no Egito. Moisés estava falando: não temas e não te espantes, teu Deus é que vai te sustentar. E quando eles foram lá espiar a terra, 10 murmuraram, 10 reclamaram, 10 falaram: como pode, Senhor, você tirar a gente do Egito
e colocar agora nas mãos dos amorreus, nós vamos morrer. E as nossas famílias, nossos filhos, nossas esposas, eles vão nos destruir. Mas Deus não prometeu aquela terra para eles. Deus não prometeu aquele sustento para eles. Deus não prometeu: não temas, meu filho, não te espantes, eu sou contigo. O povo insistiu em murmurar. O povo insistiu em reclamar. E quantas vezes nós insistimos em murmurarmos, nós insistimos em reclamarmos. Deus está pronto para nos dar a promessa. Deus está pronto, minha filha. Você vai chegar naquela terra que mana leite e mel. A minha promessa na sua vida vai se cumprir. Mas muitas vezes eu duvido das mãos do Senhor. Eu deixo a minha fé de lado, e eu começo a colocar os problemas, as dificuldades no caminho. E o Senhor te fala hoje: filha, eu tenho promessa. Filha, eu estou cuidando. Filha, eu te sustento. Filha, essa tua peleja é a minha peleja também. Você não está sozinha. Deus estava assim com esse povo. Não te espantes. Mas mesmo assim eles murmuraram. Eles deixaram de ter fé. Quantas vezes estamos caminho da promessa, a caminho do milagre, mas insistimos em duvidar, insistimos em não ouvir a voz de Deus. A terra prometida está aqui na nossa frente, mas pela minha incredulidade, desobediência, eu deixo de ouvir a voz de Deus e começo a ouvir aquilo que eu quero para mim. Aquilo que eu acho que é certo para mim, eu começo a fazer, eu começo a tomar uma direção. Mas o Senhor Deus tem promessa para você. Mas o Senhor Deus tem um caminho no deserto para você. Ele abre uma estrada hoje no deserto para você, minha filha. Não temas, não te espantes, é eu que sou contigo. Só que a força deles não estava em Deus. Estava ali nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres. O propósito de Deus está na nossa frente, mas a gente insiste em desobedecer a voz dele. Deus te fala: filha, não vai por esse caminho, aí você vai. Filha, não faz assim, aí você vai. Filha, esse relacionamento eu já te falei, aí você vai. Quantas vezes nós mulheres nos perdemos porque nós não buscamos a sabedoria, nós não buscamos um direcionamento. Olha aqui, o livre acesso que esse povo tinha através de Moisés, pastora Sandra. Olha o acesso com Deus que eles tinham lá naquela época, e mesmo assim eles duvidaram da mão de Deus. E muitas vezes acontece isso com a gente. O milagre está aqui, ó, na nossa frente. Mas eu falo: não, isso, será que vai acontecer? Será que vai acontecer mesmo? Nós começamos a duvidar. Lembra daquela mulher? Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela passou 12 anos em sofrimento. Ela passou 12 anos ali, ó, envergonhada. Na sociedade, quando ela saía publicamente, ela era considerada como mulher impura, imunda. Quando ela ia para o templo, ninguém tocava, ela não podia tocar em nada. Ela ia em médicos e nada, ninguém tinha uma resposta para aquela mulher. Quando ela viu Jesus passar, ela se sentiu envergonhada, mas ela falou assim: eu vou lá. Ela não estava importando se alguém ia falar dela, se alguém ia julgar ela. Ela simplesmente tocou as vestes de Jesus. E quando ela tocou as vestes de Jesus, Jesus disse assim para os discípulos: alguém tocou em mim. Aí os discípulos: Jesus, todo mundo está tocando em você. É muita gente. Não, alguém tocou em mim. E em mim saiu poder, em mim saiu virtude. Quem que foi? Ela levantou a mão envergonhada e disse: foi eu. Aí ele disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deus, Ele quer ativar a tua fé hoje. Eu não sei o que você tem entregado ao Senhor. Eu não sei o deserto que você tem passado. Mas Ele te fala: é no deserto que eu vou te moldar.
É no deserto que eu vou trabalhar na sua vida. É no deserto que eu falo para você: não temas, eu sou contigo. Essa mulher não duvidou, mas ela creu no milagre. Olha o que diz aqui, continuando a nossa leitura. Versículo 31. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como um homem leva o seu filho. Olha que poderoso, gente. Olha essa chave aqui. Vou repetir de novo. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho, pelo qual andastes até chegar a este lugar. Aqui fala que quando eles foram lá para espiar a terra de Canaã, ele estava e ele carregava eles como se fosse um filho, protegendo eles dos amorreus, protegendo eles dos jebuseus. E o Senhor Deus estava ali com ele, com aqueles homens lá, 12 homens, eles estavam ali naquele caminho. E Deus, ele abre hoje o caminho para nós. Deus, ele abre o caminho da promessa. E a partir do momento que eu li sobre isso, veio no meu coração: eles estavam debaixo de uma direção de Deus. Vai lá, espia essa terra. E quando Deus mandou, ele esteve com eles. Nada aconteceu com eles ao caminho dessa terra. E quantas vezes nós não pedimos direcionamento para esse novo trabalho, nós não pedimos direcionamento para esse novo relacionamento, nós não pedimos direcionamento para essa amizade. Quantas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus: Pai, o que tu queres fazer? Pai, fala comigo, trabalha no meu coração, direciona os meus passos. Eles estavam debaixo de uma direção de Deus. Você precisa hoje aprender novamente a ouvir a voz de Deus, a entrar no seu quarto, a fechar a porta e a orar no seu Pai que está em secreto. E em secreto o seu Pai te recompensará. Você precisa ter esses momentos com Deus de intimidade, mulher. O deserto ele vem, a dor ele vem, mas é para você crescer, é para você amadurecer, é para você fazer mais, você tiver mais forte, mais força para vencer o dia mal. Amém? Deus abriu o caminho para eles. Deus direcionou o caminho. E Deus, ele abre uma estrada no deserto. Amém? Versículo 32 diz: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar um lugar onde deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havieis de andar, e de dia na nuvem. Ou seja, Deus esteve com eles o tempo todo, mas mesmo assim, eles deixaram de acreditar, de confiar nas promessas do Senhor. Agora nós vamos lá em Números, capítulo 13, versículo 27. Aleluia. Aleluia. Versículo 27, capítulo 13 de Números diz: relataram a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30, olha só, gente. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Prevaleceremos contra ela. Daqueles 12 homens, Caleb e Josué, foram somente eles que creu em Jesus, que creu no milagre de Jesus. E eles falando: Moisés, o povo lá da terra de Canaã é muito forte a estatura deles, a gente não vai dar conta, nós vamos ser destruídos.
E Caleb com toda a autoridade disse: ei, olha só, ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha a visão de Caleb aqui. Vamos na terra, independente se existe um povo forte, um povo numeroso, mais forte que nós, mas é Deus que prometeu e Ele vai cumprir. É Ele que falou: vão lá e possuam aquela terra. Por que nós vamos duvidar? Por que nós vamos duvidar agora? Agora! E às vezes acontece isso com a gente. Nós estamos passando no deserto, nós estamos rumo à promessa de Deus, mas um problema, uma situação que acontece, eu caio. Aí eu desisto de buscar a Deus. Eu desisto de buscar a voz de Deus. Eu desisto de buscar a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável. Deus, Ele tinha prometido essa terra para eles, porque eles iam passar a vida toda lá, nessa terra que emana leite e mel, a terra próspera. Só que eles estavam mais preocupados em murmurar do que acreditar nas promessas. E no deserto Deus fala, no deserto Deus trabalha, no deserto Deus molda. Olha que diz aqui no 31. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E eles insistem, gente. Eles insistem. E diante dos filhos de Israel infamaram na terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 1 do capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Disse assim, versículo 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 5: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha só. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Caleb teve a visão. Caleb foi um homem sábio. Josué ouviu a voz de Deus. Eles estavam indignados pela falta de fé daquele povo. No versículo 1, vocês viram, né? Todos se levantaram contra Moisés e disse: que terra é essa? Nós vamos ser destruídos. Só que eles insistiram em falar: se Deus se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá, Ele vai nos abençoar, Ele vai estar conosco. Deus, Ele quer se agradar do seu coração. Qual é o espírito que você tem regido nesses dias? Qual é o espírito que está dentro do seu coração? O que te move nesses dias? O que tem te movido nesses dias? É um espírito murmurador? É um espírito desobediente? É um espírito invejoso? É um espírito de fofoca? Qual é o espírito que você tem se movido nesses dias? Porque o espírito de Caleb e Josué era o espírito de fidelidade com Deus. Eles entenderam que Deus, Ele tinha uma promessa para eles. Ele insistiu para o povo, Deus, Ele vai se agradar de nós se nós ouvirmos a voz dEle. E Ele quer se agradar de mim e de você, minha amada, minha filha. E para Ele se agradar, nós precisamos estar inteiramente voltada para Ele. Inteiramente voltada para Ele, nosso coração. Tudo que Deus queria ali era um povo obediente. É um povo que dissesse assim: Pai, o Senhor nos sustentou no Egito. O Senhor não deixou que nada acontecesse na nossa descendência. E com gratidão, Pai, nós vamos te obedecer.
Mas eles não fizeram isso. Eles não reconheceram Deus como Deus Todo-Poderoso. Ele não reconheceu que Ele é um Deus de milagres, que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus que faz. E muitas vezes nós não reconhecemos Deus como nosso Pai. Nós não reconhecemos Ele como nosso Deus. Por isso que nós duvidamos, que nós fracassamos, que nós caímos. Mas Ele quer te levantar nessa noite. Ele fala: filha, eu sou contigo, não temas, não te espantes. Essa luta é a minha luta. Essa luta é a minha luta. Ele peleja por nós. Ele pelejou pelo aquele povo. Olha, continuando. Versículo 9 de Números 14. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como o pão os podemos devorar, retirou-se deles o amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel. Eles insistiam em defender, em confiar. E eles quase foram apedrejados por aquele povo. Por estar falando isso, vamos obedecer à voz de Deus. Deus tem promessa. Deus tem um lugar santo para nós. Deus tem uma terra que emana leite e mel. Só que o povo insistiu em desobedecer. E a glória do Senhor foi manifestada naquele lugar. Você imagina, gente? Eu fiquei lendo essa palavra. Eu falei: meu Deus do céu. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E Deus, Ele quer que a glória dEle se revele através de nós. Sabe essa situação difícil que você está passando, de enfermidade, essa situação no seu casamento, no seu trabalho? Deus, Ele quer colocar as mãos nessa situação, para que a glória dEle venha a ser revelada na sua vida. O deserto, Ele nos traz cura. O deserto nos molda, trabalha, faz a gente buscar a face de Deus. Porque no deserto a gente sofre, a gente é esmagadas, né? Versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Olha só, Deus se manifestou aqui. Até quando, Moisés, esse povo se provocará e não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Deus aqui cansou. Falou para Moisés: Moisés, eu estou cansado. Esse povo não está crendo nas minhas palavras, não está crendo nas minhas promessas. E quantas vezes, mulher, nós não cremos na palavra do Senhor? Na palavra de Deus diz que nós precisamos meditar nesse livro dia e noite. Quando eu busco o ensinamento de Deus, quando eu busco obedecer aos mandamentos de Deus, eu começo a viver a plenitude de Deus na terra. Eu começo a conhecer esse amor que vai além, que me transforma, que me liberta, que me cura. E Ele quer fazer isso com você. E Ele fala: Moisés, esse povo, eu estou aqui, ó, Moisés, para abençoar esse povo. O que está acontecendo? E eles insistiram. E Moisés, ele se levantou e falou: Deus, tenha calma. Se levantou e falou assim, ó, versículo 18 diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações. Moisés intercede pelo povo: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem, Pai. Oh, meu Deus. E olha o que Deus diz no versículo 20 de Números 14: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, e ele disse: eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no deserto, no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz.
nenhum deles verá a terra que com juramento prometia a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Aí Deus começou a falar: nenhum, aquele que não creu, aquele que me desprezou, eles não vão ver a terra que mana leite e mel. Eu estou aqui preparando a terra, eu estou aqui preparando a herança, e eles ainda continuam me desobedecendo. O coração desse povo estava totalmente fora da presença de Deus, fora da glória de Deus. E Deus só queria um coração voltado a Ele, obediente, para que eles alcançassem a promessa. E Ele diz mais, versículo 24: porém o meu servo Calebe, olha só, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ele disse isso. O Calebe teve um outro espírito diante dessa situação. Ele perseverou. Ele perseverou no deserto. Ele perseverou porque ele sabia que era terra boa. E Deus te fala hoje: qual que é o espírito que você tem levado no seu coração nesses dias? Qual que é o espírito? Começa a investigar a sua vida agora, como que você está em Deus. Comece a investigar os seus pensamentos. Ele sabia quem estava colocando naquela terra. O espírito dele, no coração dele, era o espírito de perseverança, era o espírito de confiança, era o espírito de Deus. Ele fala para você hoje: eu quero renovar esse espírito de confiança. Se você um dia perdeu, Ele é fiel para fazer. Ele que vai te tocar. Ele diz hoje: não temas, não te espantes, eu estou contigo. Eles passaram, pastora, dias para espiar aquela terra. E eles, para chegar lá, eles iam passar dias, semanas. Mas Deus falou: eles não me desobedeceram, não quiseram me ouvir. Então eu vou colocar ali o quê? 40 anos. E às vezes a nossa promessa está aqui, ó. Só que eu insisto em desobedecer. Aí a promessa está aqui. Aí eu insisto em me afastar de Deus. Aí eu insisto a fazer as coisas com o que eu quero fazer, que eu acho que é certo, com as minhas próprias forças. E a promessa está aqui. Aí nisso você só vai adiando o tempo que Deus quer fazer. Porque Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa a te levantar. Deus tem pressa a cumprir a promessa para você. Deus tinha pressa para cumprir na vida desse povo a promessa. Deus tinha pressa, mas eles não ouviram. Eles murmuraram, eles reclamaram. Nada para eles estava bom. Deus falou assim: então tá, não creram em mim, não confiaram em mim, vão ficar 40 anos no deserto. Mas Deus era tão misericordioso, Deus era tão maravilhoso, que 40 anos no deserto, Deus não deixou faltar nada para esse povo. Ele derramava maná do céu sobre aquele povo. Eles tinham alimento, eles tinham bebida. Deus não deixou faltar nada, 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 nada. Olha que Deus misericordioso é esse. O povo de Israel estava ali reclamando, mas Ele falou: eu vou deixar 40 anos ali, porque eles precisam me obedecer. Eles precisam me voltar à aliança verdadeira que eu tenho com eles. Tudo que Deus queria é que eles voltassem ao propósito, que eles entregassem a sua vida a Ele. E às vezes nós estamos a caminho do propósito, mas chegando ao caminho do propósito, acontece uma situação e eu caio. Deus, Ele quer te levantar hoje e falar assim: filha, se fortaleça. Não deixe nada te paralisar. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o deserto te paralisar. Não deixe a tua luta te paralisar. Porque quantas vezes o medo nos paralisa, deixando a gente ficar aqui, ó, no mesmo lugar e não sair. Mas Deus, Ele quer que você saia desse lugar hoje e vá à terra prometida, e vá à terra da promessa, e vá à terra do propósito. Porque o que Ele tem para você é muito maior do que você imagina.
do que você pensa, queridas. Mas para você alcançar a promessa, você precisa se posicionar em Deus. 2 Coríntios 12:9 diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se entrega de todo o teu coração para Jesus. É no deserto que Ele vai trabalhar. É no deserto que Ele vai moldar o seu caráter. É no deserto que Ele vai te reconstruir e vai te colocar no lugar que Ele quer te colocar. Às vezes a gente fala assim: pai, por que eu estou passando por isso? Pai, por que eu estou passando esse deserto, essa luta? Aí quando você passa por esse deserto, perseverando no Senhor, você diz: Deus, obrigada. Eu precisava passar esse deserto, porque hoje eu sou uma nova mulher. Eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu sou uma mulher hoje determinada. Eu sou uma mulher hoje posicionada. Eu sei que para mim encontrar a promessa, eu sei que para mim encontrar o teu propósito, eu preciso perseverar. Caleb tinha esse espírito de perseverança. Caleb se levantou e disse: povo, se Deus se agradar de nós, nós vamos para essa terra que mana leite e mel, a terra próspera. Ele vai nos abençoar. E o povo não. Olha esse povo maior, mais forte, vão nos derrotar. E Caleb disse: esse povo não prevalecerão contra nós. Não prevalecerão contra nós. O inimigo, ele pode até levantar contra a sua vida, mas ele não irá prevalecer, porque o que está em você é maior do que aquilo que está no mundo. Ele pode até tentar, mas não vai prevalecer, porque a presença de Deus te fortalece hoje, te levanta hoje. Aleluia. É hoje, é agora que Ele quer derramar a sua glória e poder sobre a sua vida, amém? Moisés, quando ele ia falar com Deus, quando você lê essa passagem, é tão lindo, quando ele subia ao monte Sinai, ele ia falar com Deus. Quando ele descia, porque ele ficava dias ali falando com Deus, aí quando ele descia para falar para o povo de Israel aquilo que Deus tinha falado, o povo de Israel olhava para ele e dizia: Moisés está irradiando a glória de Deus. Moisés está resplandecendo a glória de Deus. É assim quando nós falamos com Deus, sabia? É assim que acontece conosco. Irradiamos, resplandecemos a glória de Deus quando nós falamos, quando nós entramos no nosso quarto, quando nós nos entregamos, quando eu me relaciono com Deus. A glória de Deus é revelada na sua vida. Você não consegue mais ser a mesma. Se você murmurava, você não murmura mais. Se você reclamava, você não reclama mais. Aí você começa a levantar uma mulher de fé, uma mulher de ousadia, uma mulher em intrepidez, uma mulher que vai se levantar contra o inimigo, e o inimigo vai cair, em nome de Jesus. Na palavra de Deus diz: quem crê em mim, verás a glória de Deus. Olha a revelação profunda que Deus que tinha para esse povo após a saída no deserto. Romanos 8. Já estamos quase aqui. Aleluia, Deus, obrigada. Porque hoje nós aprendemos a perseverar no Senhor. Hoje nós aprendemos a confiar verdadeiramente no Senhor. Sabe aquela mulher que andava encurvada? Ela tinha um espírito de enfermidade nela muito forte. Ela passou 18 anos encurvada. Quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. A fé dela fez a diferença. Ela tinha um espírito dentro dela que ela andava tão doente, aquela curvada, e às vezes nós andamos assim, curvadas espiritualmente, sem força para orar,
sem força para ler a Bíblia, sem força para buscar a face de Deus. Nós andamos assim, ó, e nós não sabemos. Mas você vai falar hoje: esse espírito de preguiça, esse espírito que está assolando a minha vida, não deixando me aproximar da palavra de Deus, vai sair hoje, em nome de Jesus. Porque se eu tocar na face de Deus, se eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada, eu serei alcançada, eu serei liberta, eu serei transformada. Eu serei transformada. Vamos tocar nas vestes do Senhor nessa noite, mulher. Ele quer que você tenha essa vida transformada, e essa vida cheia da presença dEle. Porque o que Ele tem para você, você nem imagina. Deus, Ele quer te levantar na sua casa. Deus quer te levantar no seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja. Deixa Ele te usar, mulher. Seja testemunha dEle aqui na terra. Ele derrama poder sobre nós. Quando Ele derrama o poder sobre nós, nós recebemos o Espírito Santo, e nada nos segura, nada nos abala. Pode se levantar, mas nós estamos aqui firmes. Nós estamos firmes diante de Deus. Quando a luta vier, a gente fala assim: Deus é comigo, eu vou vencer. Aí a mente começa a trabalhar. Será que você vai conseguir? Lembra o seu passado? E esse medo que está te paralisando? E a ansiedade? Aí você começa a ouvir e a desfalecer. Mas hoje você vai falar assim: essas vozes não vão me permanecer mais. Eu repreendo essas vozes da sua vida agora, em nome de Jesus. Toda voz contrária ao teu chamado, toda voz contrária a tudo aquilo que Deus tem para você nesse tempo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Vidas transformadas, mentes transformadas, mentes avivadas. Aleluia, cantarabachei, cantarabás. Oh Jesus, oh Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigada. Como tem sido a sua fidelidade diante de Deus? Como tem sido a sua fidelidade? Como você tem lidado com as situações do deserto? Você tem lutado com as suas próprias mãos? Ou você tem deixado Ele conduzir, te direcionando? Quantas vezes nós tentamos, lutar com nossas mãos, mas Deus fala assim: filha, eu estou contigo. Aí você: não, mas eu vou lutar com as minhas mãos. Aí quando você vê, você olha para trás e fala assim: pai, eu não dei conta, eu não consegui, eu não confiei no seu direcionamento, eu não fui fiel. Mas Ele te fala: ei filha, entrega hoje tudo que você tem. Entrega a sua peleja hoje. Entrega a sua dor. Eu estou aqui de braços abertos para te receber. Para te receber. Essa dor é minha. Aleluia. Obrigada, Jesus. É hoje, é agora. Na Bíblia diz: quem crê em mim, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Deus, Ele quer ativar essa fé hoje, mulher. Quem crê em mim, a palavra de Deus está comigo. Só que às vezes eu não quero viver a palavra de Deus. Eu não quero ouvir a voz de Deus. Aleluia. Romanos 8. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. E não há nada. E não há nada. Amém. Só um minutinho. Aleluia. Precisamos perseverar em Deus, mulher. Olha que Deus diz, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha essa chave que Deus trouxe para nós. Filha, ande nos meus caminhos, ande no Espírito, porque eu sou contigo. Não há condenação para aqueles que estão em Deus, para aqueles que aceitam ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Para de ouvir a voz do medo, para de ouvir que você não consegue, que você não é capaz. Quando vir essas vozes, você vai falar assim: não há condenação, porque eu estou em Cristo Jesus, porque Ele me fortalece, porque Ele me levanta. E tudo que Deus tinha para esse povo era essa chave. Tudo que eu quero fazer no deserto: corações quebrantados, corações voltados a mim. E Deus, Ele quer isso. Versículo 8 de Romanos 8 diz assim: portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em que vos habita. Amém? O Senhor, Ele quer derramar esse Espírito aí no seu coração. Vamos se levantar. Quero fazer uma oração pela sua vida hoje, mulher. Não sei qual o deserto que você tem enfrentado nesses dias. Eu não sei qual que é a sua luta. Não sei qual que é o espírito que tem te movido nesses dias. Mas eu quero que você venha sair daqui hoje renovada, transformada, amparada pelas mãos de Deus. Porque é Ele que te renova, é Ele que te fortalece, é Ele que faz. Quantas vezes nós confiamos nas nossas próprias mãos, mas Ele te diz novamente: filha, confia em mim. Eu sou o teu Deus. Confia em mim. Confia na minha fidelidade. Confia naquilo que eu tenho para você, não naquilo que o mundo diz para você fazer, não naquilo que as pessoas dizem para você fazer. E quantas vezes nós colocamos nosso coração diante dessas coisas e esquecendo as coisas que Deus tem para nós. Mas Deus tem pensamentos de paz ao seu respeito, pensamentos de paz. E Ele quer elevar o nível de intimidade com Ele nessa tarde. Em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos. Você que está passando por um deserto, e você quer um renovo hoje da parte de Deus, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Você que está passando pelo deserto, você que está passando pelo deserto da enfermidade, deserto em qualquer área, hoje você vai tocar as vestes do Senhor, mulher. Você vai sair do lugar que você está para vencer. Você vai sair do lugar hoje de frustração para mulher vitoriosa, mulher vencedora, mulher que vai receber a promessa do Senhor. O Espírito Santo já está fazendo aqui, já está renovando, já está transformando, já está libertando. Eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, essas mulheres estão aqui hoje, Pai, porque elas entenderam que elas precisam ouvir a Tua voz, porque elas entenderam, Pai, que elas precisam confiar novamente em Ti, Paizinho. Elas entenderam que Tu és o Deus delas. Elas entenderam que tudo para Ti é possível. Tudo para Ti é possível.
Começa transformando agora, Senhor. Começa trabalhando agora, Senhor. Começa trabalhando na mente delas agora. Vai transformando, vai ungindo. Vai ungindo. Não aceite essa posição que você está, mulher. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Não aceite estar nesse lugar. Não aceite estar nesse lugar. Deus tem um lugar de vitória. Deus tem a marca da promessa na sua vida hoje. Você vai conseguir alcançar a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Ele quer te abençoar. Ele quer fazer prosperar o seu caminho. Em nome de Jesus, Pai. Vai fazendo, Pai. Vai fazendo. Elas querem tocar nas suas vestes, Pai. Em nome de Jesus. Oh!